Queridos irmãos, muito boa tarde, na gloriosa paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração com todos vocês e vos convido a vir comigo. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande em falar da pessoa gloriosa, pura, santa, o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Tenho alegria de falar dele. Ele é o meu bem mais precioso. Falar dele é uma satisfação muito grande. Louvado o nome do Senhor Jesus. Ele veio a este mundo cumprir a vontade do Pai. O livro de Isaías, capítulo 9, e o verso 6. Isaías, capítulo 9, e o verso 6. Vamos ver o que diz. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías profetizou sobre o nascimento do Filho de Deus na terra. Ele foi prometido no Jardim do Éden, porque Adão, o primeiro homem que Deus criou, ele vacilou, ele pecou. E por causa do vacilo de Adão, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é que Jesus Cristo nasceu, para pagar o alto preço pela desobediência do homem. Maria estava na sua casa. Está no livro de Mateus, capítulo 1 e verso 18. Está falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. A história você já sabe. Maria aguardou o nascimento do seu precioso filho. O anjo disse a ela: o nome dele será Jesus, e ele salvará o teu povo. Assim que Jesus Cristo nasceu, levaram para o templo um homem de idade chamado Simeão. O Espírito Santo tinha dito a ele que ele não morreria antes de conhecer, de ver a salvação do seu povo. Uma determinada ocasião ele estava ali, no templo. Um casal simples e humilde entra pelas portas. Certamente o Espírito Santo disse: é esse o menino. Ele tomou a criança nos seus braços. Feliz, feliz. Ele disse: Pai, agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplou a salvação do meu povo, o povo judeu. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio de Deus como um presente para o povo judeu. Ele veio para os seus, porém os seus não receberam. Mas a promessa passou a outros, porque todos os que o receberem, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quero
quero passar aos irmãos uma mensagem sobre a pessoa gloriosa, pura, santa, chamado Jesus. Aquele a quem o Espírito Santo nos fez conhecer pela palavra. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo humanizou-se, o próprio Deus humanizou-se, viveu entre os seres humanos, falando igual aos seres humanos, sentindo as necessidades humanas, sentiu sede, sentiu fome, sentiu fraqueza. Aquela criança ia crescendo diariamente, e na profecia diz que esta criança seria um homem de dor, experimentado nos trabalhos. Jesus Cristo então assumiu o ofício do seu pai terreno, que era carpinteiro. Jesus Cristo, um carpinteiro nato. Louvado o nome do Senhor Jesus. Ele viveu entre os seres humanos, igual aos seres humanos. Mas tinha algo nele diferente. E o que era diferente nele? A sua palavra, a sua conduta era diferente das demais, dos seres humanos. Quanto à sua vida, ele foi igual aos outros. Nasceu de parto normal, igual aos outros. Cresceu igual às outras crianças, sentindo as mesmas necessidades. Certamente brincando igual aos outros, igual às outras crianças. Ele teve as etapas da vida, mas nunca se achou na boca dele mentira. Ele foi diferente nesse sentido. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele estava crescendo entre os seres humanos. Jovem, aos 30 anos, ele assume a responsabilidade de falar, de pregar a palavra de Deus. Mas antes de pregar a palavra de Deus, ele passou pelo batismo nas águas, porque tinha que se cumprir a profecia que estava profetizado nas Escrituras sobre ele. Que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos, que ele seria o ungido do Senhor. Olha o que ele leu diante da sinagoga. Isaías 61. Olha o que ele leu. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus Cristo, o ungido de Deus. Quando ele entra na fila para passar pelo batismo, João se opõe dizendo: eu que careço ir a ti e tu que vens a mim. E ele disse: João, deixa, porque assim convém cumprir toda a justiça de Deus. João então o batiza. E no momento em que João estava batizando, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
ungindo ele no batismo. E João ouve uma voz gloriosa e poderosa, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus Cristo então sai das águas do batismo. João, conhecendo as Escrituras e as profecias, João disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já conhecia e sabia o que estava para acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem igual aos outros, se alimentava igual aos outros, andava igual aos outros, se vestia igual aos outros. Só que da sua língua, na sua boca, não se achou engano. Por isso é que está escrito no livro dos Salmos, capítulo 24, o desafio de Deus, quando diz ali: do Senhor é a terra, o mundo, e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Agora vem o desafio de Deus: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Pelo que entendo, acredito que monte do Senhor é os céus dos céus, lugar santo é o trono mais poderoso e sublime, que só poderia se assentar lá alguém que tem essas qualidades: limpo de mão, puro de coração, que não entregaria a sua alma à vaidade e nem juraria enganosamente. A Bíblia diz que é esse que receberá a bênção do Deus da sua salvação. Jesus Cristo teve essas qualidades. Olha o que o profeta Isaías disse a respeito dele: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Nunca existiu no mundo, em toda a terra, nunca, um ser humano que tinha conselhos igual aos do Senhor Jesus Cristo. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Essas qualidades poderosas, soberanas, estavam sobre o menino que nasceu da Virgem Maria e cresceu ali na Judéia. Deu um testemunho glorioso, puro. Socorreu os pobres, os aflitos. Alimentou multidões. Operou milagres e maravilhas, curando pessoas. Ele deu exemplo diante dos seres humanos, exemplos em humildade. Quando ele, uma certa ocasião, disse: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele deu exemplo. Jesus, a pessoa, o homem diferenciado, estava sempre em contato com o Pai, na oração. E quando ele ia operar milagre, ele não precisava orar, porque a sua vida já era uma constante oração. Um homem que os discípulos se alegravam de estar perto dele. Uma certa ocasião, 10 leprosos chegaram para ele e pediram misericórdia. E ele apenas disse: vão ao sacerdote, leve a oferta que é devida. E eles foram. E quando chegaram lá, chegaram curados. Uma certa ocasião, Jesus estava perto de um homem
que tinha uma das mãos mirradas, e Jesus Cristo diz: que queres que eu te faça? E o homem disse: eu quero ser curado. E Jesus Cristo disse: estende a tua mão. Na hora o homem foi curado. Jesus Cristo, diferente de todos os seres humanos na palavra e nas atitudes, uma certa ocasião, ele viu um cortejo fúnebre e ele estava certamente no mesmo caminho. Ele estava indo com os discípulos e a multidão vindo. E ele simplesmente teve dó da mãe do menino. E ele disse: pare. Pararam. E Jesus Cristo simplesmente tocou no corpo do menino e disse: filho, levanta. E o menino levantou. Os discípulos estavam presenciando tudo isso. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava indo para um determinado lugar. E um homem cego, se chamava Bartimeu, ouviu que a multidão passava e ele começou a clamar e a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão cercava e ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo simplesmente para. E o cego se aproximou dele. E Jesus Cristo diz: que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Jesus Cristo simplesmente disse: veja. E a sua visão se abriu. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava levando a palavra longe, longe, longe. E o seu amigo estava enfermo. Lázaro estava enfermo. Maria e Marta então mandaram chamar. E ele demorou um pouco. 3 dias se passaram. E quando Jesus Cristo chega, o seu amigo já tinha morrido. E Jesus Cristo disse: onde puseram? Marta e Maria certamente disseram para ele: agora não adianta, ele já morreu. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar. Jesus Cristo disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus Cristo, então, levaram ele aonde Lázaro estava. E Jesus, olhando a multidão à sua volta, viu o pessoal chorando e triste. Jesus também se entristeceu e chorou. E Jesus Cristo disse apenas: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Cada vez mais os discípulos, a sua fé era aumentada pelas ações, pelas atitudes que Jesus Cristo fazia. Por isso a Bíblia nos diz que Jesus é o autor, é o consumador da fé, da nossa fé. Jesus Cristo não conheceu fracasso. Não. Uma certa ocasião ele estava indo para um determinado lugar de barco com seus discípulos.
e ele resolveu tirar um sono, uma sonequinha. Enquanto Jesus estava dormindo, os ventos contrários sopraram, tormentas no mar, até que os discípulos, perturbados, preocupados, disseram: vamos acordar o mestre. Chegaram no mestre e disseram: mestre, não se te dá que perecemos. Jesus Cristo então acordou e olhou a situação do barco. Não era nada boa. Jesus Cristo, olhando então para o mar e para o vento, ele disse: mar, aquieta-te, vento, cessa. E o mar aquietou, o vento cessou. O vento cessou na hora. Porque quem estava falando ali era um homem diferenciado na palavra, nas suas atitudes. Jesus Cristo é a verdadeira palavra. Em outras palavras, Jesus Cristo é a palavra de Deus na terra. Não tem palavra mais poderosa do que a palavra de Deus. Jesus Cristo fala e acontece. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Os discípulos, aprendendo com o Senhor Jesus Cristo no dia a dia, Jesus estava investindo neles. Louvado o nome do Senhor. O Senhor Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Jesus então se batizou. Foi confirmado, ele foi ungido no seu batismo. O Pai disse para João: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E aí ele foi passar por um teste. Foi para o deserto. 40 dias e 40 noites ele sofreu no deserto. Satanás tentou de várias formas, mas ele venceu em todas as instâncias pela palavra. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo então volta, homem normal, mas diferente na palavra, no trato. E ele voltou do deserto, depois do jejum, parece que turbinado, poderoso. Louvado o nome do Senhor. Curou pessoas, ressuscitou mortos, operou milagres e maravilhas. O seu primeiro milagre transformou água em vinho. Aí então começa uma sequência de milagres. Ele falava e as coisas aconteciam. Louvado o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Que Deus continue abençoando a você e a toda a sua família, meu querido irmão, minha querida irmã. Se inscreva nesse canal, dê um like, aperte o sininho para chegar às notificações. Nos ajude a evangelizar, a passar a palavra para frente. Que Deus os abençoe, queridos.